Olá, sejam muito bem-vindos ao Sem Filtros, o podcast videocast onde as táticas ficam à porta e as histórias vêm cá para fora. Hoje temos o Mister Artur Jorge, um treinador que deixou marca no Braga e depois alcançou glórias no Botafogo. Um treinador que vai-nos aqui contar algumas histórias que não se contam nas conferências de imprensa. Bora lá, Sem Filtros. Olá, Mister. Olá, Bem-vindo. amiga. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite também. Obrigada a nós por ter aceitado. E já agora, como é que estão as coisas por aí, no Catar? Olha, muito bem, nesta altura com muito calor para poder estar fora de casa, mas em termos pessoais, muito feliz de aqui estar, porque é de facto um país e uma diferença cultural que eu tenho gostado muito de viver e por isso mesmo, com muita satisfação daqui fazer parte deste projeto também da Liga do Qatar, É sempre um desafio diferente, não é, Mister? com certeza. Falando aqui agora do seu Braga, não é? Lembra-se do seu primeiro jogo oficial como treinador principal? Que sensação foi essa? Lembro perfeitamente, porque de facto dizem muito bem o meu Braga que é o meu Braga desde sempre, o Braga em que eu faço parte e visto a camisola desde os meus 12 anos de idade. Portanto, toda a minha vida foi passada ali dentro, desde aquilo que foi a parte da competição até chegar a treinador, e o treinador que eu queria ser enquanto equipe principal. E lembro perfeitamente que a minha estreia foi num jogo à porta fechada, mas que nem isso fez com que eu perdesse o encanto de ter essa memória do primeiro jogo, do primeiro golo, marcado por Rui Fonte, o atacante que nós tínhamos na altura no plantel, e esse jogo que nós vencemos em casa 4-1 ou 4-0, salvo erro, o Desportivo das Aves, num jogo para o campeonato, isto naquilo que foi a minha primeira experiência enquanto treinador interino, mas a concluir uma temporada que terminou de uma forma brilhante com o alcançar de um terceiro lugar, mais um terceiro lugar para o Sporting Braga. E o jogo como treinador, já como treinador principal, recorda-se da sensação de sentar no banco, por exemplo, do Estádio Municipal de Braga? Lembro, olha, na altura, exatamente isso, aquilo que mais me senti foi o facto de não ter público, foi de facto de sentir um estádio vazio. Ainda não havia público nos estádios. Não, não, não. Foi exatamente no período de Covid em que nós estávamos já a competir, mas sem público nos estádios. E portanto, essa sensação tem esse amargo de não ter toda a envolvência, aquela atmosfera, o calor humano que tanta falta faz ao futebol. Mas para mim, naquela altura, confesso, a parte importante era eu estar lá a cumprir o meu sonho, a liderar a minha equipa, e essa foi a sensação de maior gratidão para mim, porque fica na memória, foi um trajeto longo, um trajeto de grande sacrifício também para ali chegar, e lembro-me perfeitamente desse jogo, como correu, como foi, quem fez, portanto, tudo aquilo que esse jogo teve enquanto envolvência. Tem boa memória o Mister, estou a ver. Lembra-se de cada detalhe. Depende. Tenho memória seletiva. Tenho Ah, memória ok. seletiva que consigo escolher aquilo que me interessa. Está certo. E bem, qual é que foi esse foi então o Estádio Municipal de Braga foi aquele que lhe deu aquela sensação, aquele sentimento de que agora é sério? Sim, sim. Foi porque eu tinha feito e estava a fazer todo aquilo que era um trajeto de formação no Sporting Braga, desde o sub-15 até depois chegar à equipa B, que era a equipa imediatamente abaixo da equipa principal, e quando essa oportunidade surge, era uma parte final do campeonato, uma parte final em que nós tínhamos 5 pontos de desvantagem para o terceiro classificado, que na altura era o Sporting, e portanto era uma missão, digamos que difícil, num curto espaço de tempo. Faltavam só 5 jogos para o final do campeonato. E nós conseguimos, nesses 5 jogos, fazer 3 vitórias, uma empate e uma derrota, e isso permitiu-nos fazer com que esses pontos fossem suficientes para recuperar, ou neste caso, conquistar o terceiro lugar, que era para nós extremamente importante, até pela questão depois das provas europeias do ano seguinte, mas foi muito, muito importante.
foi gratificante, foi de encher o coração, porque foi não só cumprido um sonho, mas foi também um sonho que foi cumprido em cima de resultados, em cima daquilo que foi um objetivo conseguido. E, portanto, foi um período curtinho que deu para sentir a sensação de que eu queria lá voltar, porque eu depois voltei para a equipa B, portanto, fui Sim, outra vez para a equipa B, mas ali fiquei com a sensação de que eu tinha que lá voltar. Eu não sei tinha que conseguir. quando, não sei quando, mas eu sabia que ia lá voltar e foi só uma questão de esperar pacientemente para que essa oportunidade chegasse. Houve algum jogo, na sua carreira em que pensou, ou no Braga, ou sem ser no Hum. Braga, não sei, em que pensou: "Hoje fomos perfeitos"? Houve assim algum jogo que foi, digamos, Olha, sim, eu falei até publicamente de um dos jogos que eu não sei. A perfeição não existe para mim. Eu acho que nós, enquanto treinadores, enquanto equipas, enquanto jogadores, há um princípio, um valor que eu muito defendo, que é a busca incessante pela excelência. E que eu sei que nunca a vamos atingir. E esse é que é o desafio, é nós conseguirmos melhorar diariamente, podermos ter a capacidade de todos os dias nos desafiarmos, mas achar sempre que podemos fazer mais do que aquilo que fazemos. Mas dentro dessa medida, eu tenho um jogo que nós fizemos no Brasil, um jogo que fizemos em casa no Nilton Santos contra o Fluminense, que era uma equipa que jogava lindamente com o Diniz, uma equipa que tinha uma forma de jogar, uma equipa que tinha feito um, um campeonato, está a fazer um campeonato muito bom, tinha sido campeão da Libertadores do ano 23, bateu-se também muito bem, creio que na altura com o Chelsea, naquilo que era a luta do campeão internacional, e nós fizemos um jogo aí daqueles que eu digo quase que perfeito, porque fizemos um jogo em que anulámos tudo aquilo que era os pontos fortes do adversário e conseguimos expor tudo aquilo que preparámos para o jogo. E esse foi talvez o jogo de todos os outros, aquele que mais eu destaco, por ter sido um jogo que me ficou na memória pela perfeição da execução do plano, ou seja, em que os jogadores foram não só comprometidos, mas foram uns fiéis trabalhadores em cima daquilo que cumpridor. nós cumpridores, exatamente, cumpridores daquilo que nós queríamos fazer e aquilo que preparámos. E esse foi um jogo muito especial, porque era um jogo, jogar contra o Fluminense na altura do Diniz era um desafio grande, porque era uma equipa que tinha uma forma de jogar, eu diria que diferente de todas as outras e que tinha de facto essa qualidade para o fazer. E nós conseguimos anular, ser superiores e ganhámos bem, 1-0 só, mas ganhámos muito bem. Um jogo em que, na altura, recordo-me que inclusive toda a imprensa brasileira falou sobre esse jogo, da forma como nós, Botafogo, tínhamos tido comportamento muito perto da tal excelência que eu procuro. Qual é que foi o mais difícil de preparar taticamente? Foi esse? Não. Esse foi pelaquilo que é o contexto, ou seja, uma equipa que tem uma variabilidade e uma forma de jogar muito dinâmica, em que nós víamos o defesa central que hoje iniciava perto da sua grande área e no minuto seguinte estava próximo do seu atacante, ou seja, era uma rotatividade grande e que nos obrigava a ser muito fiéis naquilo que era o desempenho da função tática para que não nos deixássemos atrair ou cometermos erros em cima daquilo que era a sua própria mobilidade. Recordo-me também que jogos com Palmeiras também e com o Abel é de facto um treinador muito experiente, muito competente naquilo que é a forma como monta as suas equipas. Recordo-me também o primeiro jogo que eu fiz no Maracanã contra o Flamengo, que foi um jogo também de uma grande exigência tática pela qualidade individual da própria equipa. Portanto, há aqui uma série de jogos que me obrigaram e que foram de facto difíceis para mim, como me lembro, e esses com piores resultados, na altura em que o Sporting de Ruben Amorim era de facto uma equipa muito difícil em que fomos tentando algumas formas e confesso até que sem sucesso aquilo que fomos tentando, porque era uma equipa que nós queríamos não perder a nossa identidade, mas podermos disputar o jogo e sentimos muitas dificuldades, até com resultados pesados contra o Sporting. Portanto, isto para poder situar um bocadinho no tempo e também naquilo que é o contexto Portugal e Brasil. Já que fala de identidade, eu pedi-lhe para escolher um momento, que definisse a sua ou que resumisse a sua identidade como treinador.
Há algum Olha, momento? há um momento, olha, eu ainda agora tive a oportunidade de um momento em que eu vou tentar generalizar, ou seja, nós tivemos agora esta própria Taça do Emir, a Copa do Emir que nós disputamos aqui no Catar. É uma competição que nos foge a nós Al Rayyan já há alguns anos. É uma competição que tem uma importância, digamos que muito semelhante àquilo que é o campeonato, porque é de facto a Copa do Emir, a entidade maior do país e onde tem uma dimensão enormíssima. E tudo aquilo que eu resumo como valores para a minha equipa, nós podemos ter durante aquilo que foi a nossa campanha nesse momento. A questão de nós termos valores que nos permitam poder ter a resiliência, aquilo que é a capacidade de funcionar enquanto equipa, aquilo que é a busca da excelência, o nós conseguirmos encontrar dentro desses princípios de identidade de uma equipa de intensidade que queira ser eh, responsável pelos momentos do jogo. Nós tivemos isto durante esse período em que nos faltou na parte final aquilo que é importante e o mais importante no futebol, que é a competência, porque nós perdemos a final por, digamos, por incapacidade de competência, porque cometemos erros que não devemos para um contexto de jogo desses, e onde tudo aquilo que nós podemos resumir enquanto princípios, no final reduz à competência e à competitividade que eu quero que as minhas equipas possam ter. E já houve algum jogo em que precisou, assim, de improvisar completamente, mas que no final as coisas acabaram por correr bem? Houve algum Já, jogo assim? já houveram alguns jogos em que tivemos que improvisar, uns a correr melhores do que outros. Digo naquilo que é o improvisar, por exemplo, de nós termos a necessidade, o caso, vou-lhe dar um exemplo mais recente, talvez até pela questão da memória ser mais fácil para mim, mas recordo-me num jogo que nós fizemos aqui exatamente nesta Copa do Emir, em que jogámos contra o Duail, que é uma das equipas mais fortes do Qatar. E ao minuto 80 nós estávamos a perder 2-0. Portanto, num jogo a eliminar a Copa do Emir, joga-se um jogo só. E estávamos a perder 2-0 aos 80 minutos e tivemos então que fazer uma improvisação em termos de risco para nós próprios, em que ficámos com um defesa apenas em campo. Não ficámos com um jogador só a defender, obviamente, mas ficámos com um jogador de características defensivas em campo. Ou seja, obrigámos-nos aqui a poder pôr um médio mais a lateral, outro lateral, ter um médio que conseguir fechar a zona central. Ou seja, a equipa a ser muito mais ofensiva com muita gente da frente. E a verdade é que nós conseguimos chegar ao 2-2. O problema foi depois, no prolongamento, tentar reorganizar aquela equipa toda outra vez. Porque era necessário com que houvessem jogadores que tivessem que apelar àquilo que era o seu sacrifício de equipa para cumprirem funções que não estavam habituados ou preparados para as fazer. E então tivemos que reajustar toda a equipa, pensando e fazendo com que esses jogadores pudessem cumprir fora das suas posições aquilo que eram as funções que eram necessárias e conseguimos de facto fazer um prolongamento também muito consistente, com oportunidades para ganhar o jogo. Fomos a penaltis e vencemos. Portanto, as questões dos improvisos, muitas vezes é a necessidade que nos obriga a que assim seja, e este é um caso de sucesso por isso, porque nós precisávamos, não havia margem, ou seja, é o tudo ou nada. E nestes casos nós temos que ter também a coragem para arriscar, e felizmente na altura esse risco foi também um sinal forte para a equipa, porque isto nós muitas vezes temos que saber que nós passamos mensagens para dentro. E essa é uma mensagem que passa para dentro de uma forma muito clara, ou seja, vamos para a frente, vamos para cima, porque nós temos que fazer o gol para tentar empatar isto, porque senão estamos fora. E a equipa percebeu isso portanto, resultou bem esse improviso, sendo que mérito muito dos jogadores, porque quando improvisamos e se os jogadores não tiverem com esse compromisso, não adianta nós pensarmos, porque a nossa ideia é apenas e só ideia. Quem executa são os jogadores dentro de campo. Tem alguma superstição que ainda segue antes dos jogos, por exemplo? Algum Tenho, ritual? Qual é? tenho. Particularmente aquilo que há no 24. Eu, as minhas superstições, não vou dizer que se reciclam, mas eu sou devoto de São Bentinho e tinha a superstição sempre tenho uma imagem comigo que me acompanhou, está cá comigo no Qatar também,
mas olhando para o ano 24, foi uma imagem que me acompanhou em todos os jogos que eu fiz com o Botafogo e tinha a superstição de, no momento em que eu ficava só no balneário, quando os jogadores saíam para o aquecimento, de rezar um Pai Nosso à volta do vestiário na altura, juntamente com essa imagem, que era o momento em que eu emocionalmente me despegava daquilo que era a função que agora tinha para poder entregar nas mãos dos jogadores aquilo que era a possibilidade de fazermos aquilo que era suposto. Portanto, mais, mais superstições não tenho em termos daquilo que é apenas e só uma devoção mais religiosa do que concretamente uma superstição mais de detalhe. Muito bem. Falando agora da conquista da Taça da Liga, não é? Cá, Uhum. esse grande momento, hã, 27 de janeiro de 2024, também esse ano não é tão especial para si, em que de facto o Braga vence o Estoril, nos penaltis, não é? Sim. Conquistando o terceiro título da história da competição. O que é que disse ao grupo antes daquela final com o Estoril? Olha, essa foi a minha primeira grande conquista em termos de treinador. Nós tivemos uma meia-final dificílima. Confesso que tivemos sorte também. Importante para estes momentos, importantes para as decisões e para as conquistas. Primeira vez que vencemos o Sporting, de Ruben Amorim, porque de facto tinha sido, como já anteriormente falei, um adversário muito difícil para nós. E nós tivemos um jogo em que tivemos alguns momentos em que tivemos que saber sofrer. Eu vou dizer assim: tivemos que saber sofrer porque foi necessário a equipa ter essa capacidade. E depois, num bom momento, também daquilo que era característica nossa, daquilo que era a envolvência, nós conseguimos fazer um gol com o Abel Ruiz e vencemos esse jogo para depois nos dar então acesso à final. Uma final que tinha essa possibilidade na altura para nós, que foi a primeira, de podermos enfrentar o Benfica ou o Estoril. Foi uma surpresa para nós também saber que tínhamos o Estoril, que tinha acabado de vencer o Benfica, e portanto era uma final que nós, confesso também, que sentimos que seria mais para nós, ou éramos nós, os favoritos a vencer. Mas como em tudo, e sempre nas finais, e o futebol já mostrou muitas vezes isso, aquilo que são as finais exigem o melhor de nós. E Qualquer que seja o adversário, exato. nada em teoria é igual àquilo que na prática acontece. E nós tivemos um jogo também muito difícil, uma equipa que fez uma boa final, que jogou bem, que esteve a vencer inclusive. Aquilo que eu disse ao grupo era apenas a continuidade daquilo que eu tinha vindo a dizer. Nós estávamos a meio de uma temporada onde nós tínhamos feito uma campanha, também ela muito boa, de Liga dos Campeões. Aquela foi uma equipa que fez um ano, nessa altura de 23, 24, de uma boa temporada, de uma temporada muito boa, com a conquista desse troféu, que eu acho que acaba por ser, juntamente com aquilo que foi a nossa entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, o momento alto da equipa nestes últimos anos, e conseguimos ser, digamos, mais competentes do que o adversário, pedi sempre que fôssemos iguais a nós próprios, que fôssemos uma equipa que pudesse poder afastar aquilo que pudesse ser a tentação de achar que mais cedo ou mais tarde venceríamos, para que o comprometimento fosse total e que fosse do primeiro ao último minuto. Porque as finais são isto. E nós precisávamos ganhar, nós tínhamos ali uma oportunidade muito grande de vencer. E aquilo que o grupo também fez, porque era um grupo muito ambicioso, um grupo de muita qualidade individual também, muita qualidade, e onde a ambição nunca faltou. Nós tínhamos ali jogadores importantes para o próprio grupo, jogadores que também faziam com que essa ambição fosse continuada e foi de facto um jogo onde essa conquista vem trazer mais brilho a uma temporada que tivemos de 23-24. Exatamente. E por vezes o desafio é mesmo esse, não é? Gerir aqui aquela pressão de jogar uma final, no caso, que seria como uma equipa não tão favorita, uma equipa Claro. outsider, não é? E muitas vezes a dificuldade, se calhar, até para o Mister, a dificuldade maior foi essa mesmo, gerir essa tal pressão.
a nível do Eh, balneário. Foi exatamente nós pormos as coisas no sítio certo, porque nós do futebol vemos muito isso, nós vemos surpresas na Taça de Portugal, na Taça do Brasil, em todo o lado acontecem surpresas com equipas teoricamente mais acessíveis a vencer outras mais fortes, e aqui a verdade é que era essa, o Braga era mais forte que o Estoril, na teoria e na prática, e nós precisávamos de comprovar isso, nós precisávamos dentro de campo ser capazes de fazer ou materializar essa superioridade. Tivemos momentos de equilíbrio, tivemos momentos em que estivemos por baixo do jogo também, mas conseguimos ser uma equipa que esteve equilibrada, constante e em busca daquilo que era poder vencer esse jogo. O facto de termos vencido apenas só nos penaltis demonstra o equilíbrio que essa final teve, mérito também, óbvio, do nosso adversário, mas era importante nós não deixarmos com que o nosso foco e a nossa determinação fosse menor por termos pela frente um adversário que, teoricamente, poderia ser inferior para nós. Houve um momento em que pensou, estamos mesmo a fazer história com este Braga, isto é, o que é que lhe trouxe mais de orgulho nesta, digamos, nesta campanha que fez com o Braga? Olha, os 2 últimos anos com o Braga, ou se quisermos o último ano e meio, porque eu saí depois no início de 24, mas o último ano e meio que eu tive no Sporting Braga, de facto, fez-me pensar muitas vezes isso. Fez-me pensar, por exemplo, no ano anterior, em que terminámos a temporada com todos os registros históricos do Sporting Braga batidos. 22 Só dos já- 3, no terceiro lugar, Exatamente, com exatamente. 68 pontos, melhor marca de sempre do clube. Precisamente, é que a melhor marca de sempre do clube não é só relativamente aos pontos conquistados. É o maior número de golos marcados, é o maior número de vitórias conseguidas, é um terceiro lugar alcançado, é um sem número de registros que nos leva a poder, nessa altura, pensar, de facto, nós estamos a fazer um bom trabalho. Nós estamos, todos nós, estamos a fazer um bom trabalho para poder deixar registros mais altos em relação àquilo que é a história do Sporting Braga. E esses registros hoje permanecem. E eu acho que são difíceis de superar, porque foi um ano extremamente competente da nossa parte. Mas o desafio é esse: é nós conseguimos fazer mais. Portanto, o ano seguinte, para mim, é imediatamente voltar a continuar a fazer história, que é voltar a entrar numa fase de grupos da Liga dos Campeões. Tínhamos uma participação ou duas, não tenho agora a certeza. Portanto, Liga dos Campeões, um feito enormíssimo para nós, e depois a conquista de mais um troféu, sendo que não era o primeiro, porque Taças de Portugal, Taças da Liga, o Sporting Braga acaba por ter também no seu palmarés já algumas, mas para mim pessoalmente era de facto um ponto importante. E fazer história com o Sporting Braga é fazer história no meu clube. E isso fez com que esse ano e meio fosse de facto um tal registro contínuo de marcas superadas e marcas colocadas em fasquias muito altas e que me levou alguns momentos dessas duas temporadas a perceber e a pensar algumas vezes, de facto, nós estamos a fazer história com o clube e a deixar marca. E isso é muito importante enquanto realização e competência pessoal que eu possa deixar, tendo em conta aquilo que é a minha dedicação e o meu trabalho diário aos E a projetos em que alguma estou. altura percebeu, que aquela equipa de facto poderia alcançar números históricos na classificação? Teve assim algum momento que se lembre particular em equipa, por exemplo? O primeiro ano, esse que fizemos de 22, 23, nós tivemos alguns momentos de facto muito marcantes. Eu tenho momentos marcantes em que vencemos em casa o Vitória de Guimarães com um golo aos 95, 96 minutos, um gol do Tormena, portanto, um jogo extremamente marcante do ponto de vista emocional. O resultado em casa de 3-3 com o Sporting no primeiro jogo de campeonato, que é um jogo que fica também na minha memória pela qualidade e pelo jogo em si, ou seja, eu desfrutei imenso de estar sentado naquele banco e a ver aquele jogo ali tão perto. Adorei. 3-3, um jogo, primeiro jogo de campeonato, eu pensei, uau,
Isto vai ser uma loucura. Isto vai ser uma loucura porque, de facto, vimos uma equipa ali, e o adversário igual, o Sporting igual, a jogarmos cara a cara, completamente abertos para tudo. Foi de facto um jogo extraordinário. Temos uma vitória sobre o Benfica que não perdia com ninguém. Nós vencemos em casa 3-0 num jogo também nosso superlativo. Portanto, há momentos em que nós começámos e fomos sentindo que era uma equipa, que era um grupo capaz de mais interessantes. E nem momentos que tivemos maus nos deitou abaixo, porque fomos sempre capazes de ter uma reação muito rápida, fomos sempre capazes de rapidamente estar preparados para o próximo desafio. E eu gosto de dizer, no Brasil consegui, no Brasil fiz muito mais isso. No Brasil fiz muito mais aquela minha a apologia de que não há tempo para nós estarmos eufóricos com qualquer vitória, nem deprimidos com qualquer derrota. Não há tempo. Não há Nós temos, pós-jogo, não é, não Mister? há. É Não, pré-jogo, jogo, pré-jogo, jogo. exatamente, não existe, não há tempo. E eu quis trazer isso também já de Portugal, do Braga. E eu quis fazer isso em Braga porque não há oportunidade para nós estarmos a lamentar muito sobre aquilo que passou ou estarmos completamente eufóricos, porque cada jogo são 3 pontos, cada jogo é mais uma vitória, cada jogo é mais importante, é mais um adversário, é mais um desafio. E isto é a minha parte mais competitiva, que a mim me alimenta. Confesso que é aquilo que mais me alimenta enquanto a minha profissão, e que eu procurei ver sempre como um lado positivo. Portanto, eu consegui ver que essa equipa que era capaz de, com o tempo e com os resultados e com a mentalidade que tínhamos, que éramos capazes de conseguir registros muito, muito interessantes, como vieram a acontecer. E ainda bem que fala de mentalidade, Mister, porque eu ia lhe perguntar agora isso mesmo. Como é que se prepara mentalmente um grupo para disputar, não é, lugares de topo frente aos chamados clubes grandes? Como é que se É prepara ter, um grupo desse nível? acima de tudo, olha, eu diria que é ter, acima de tudo, uma noção clara daquilo que é as expectativas que criamos. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós sabemos que existe um Porto, Benfica, Sporting, que são as três principais equipas em Portugal, e em que o Braga, desde há muito, se destacou de todos os outros para se colocar naquele que é terra de ninguém, em que procura uma aproximação aos três, mas também está muito distante de todos aqueles que vêm atrás. Isto é a minha visão, a minha leitura disto. O que nós temos que fazer é fazer com que essa aproximação possa ser, em muito medida, com aquilo que é o nosso compromisso. Porque nós, eventualmente, não temos a sua capacidade financeira de todo, não temos a sua capacidade humana em termos daquilo que é o apoio de uma massa adepta que a nossa é apenas e só centralizada na cidade e não é alargada ao resto do país. É nós podemos saber qual a nossa dimensão, e quando nós conseguimos controlar e gerir aquilo que é a nossa realidade, eu creio que nós ficamos mais preparados para podermos atacar quem vai à frente. E quando isso acontece, nós conseguimos fazer com que, reconhecendo porque temos algumas limitações, nós conseguimos pensar que essas limitações podem ser superáveis. Como? Com trabalho, com dedicação, com uma mentalidade ganhadora, com uma superação, às vezes, fora do comum, momentos que nós conseguimos demonstrar isso. E Essas nós falhas, sabemos, digamos que não são falhas, podem ser compensadas ou colmatadas de outras formas, não é, Mister? É isso que quer dizer. ou devem ser tentadas ser comutadas de outra forma, sim. Até os clubes ditos grandes, entre aspas, claro, Sim. naturalmente estamos aqui a falar entre aspas, até os clubes ditos grandes também têm as suas limitações. Com certeza que sim, e têm muitas limitações. O que é que nós temos? Temos de ser mais capazes de não errar em contratações, temos de ser capazes de comprar melhor, ainda que a um preço mais baixo, porque o nosso orçamento não é igual ao dos outros. Temos de ser capazes de poder preparar mentalmente uma equipa que sabe que vai ter sempre este desafio de aproximação e não nunca de estar só na frente e olhar para trás, porque aí nós vamos ficar estagnados na quarta posição. Há muitas formas, ou há algumas formas,
que nós temos que o fazer valer durante cada um dos dias em que lá estamos. E acho que o Sporting Braga tem feito isso de uma forma bastante bem, até porque em termos de crescimento, por exemplo, em termos de crescimento de infraestruturas e do próprio clube, eu diria que nós somos provavelmente até o clube que mais cresceu nos últimos anos. Os outros já tinham, não é verdade? Sim, já tinham, mas nós crescemos, nós aproximamos. Portanto, é uma questão, sempre nós, estou a falar do Sporting Braga, obviamente, nós, o Sporting Braga fez esse trabalho, está a fazer esse trabalho para que essa aproximação seja constante, permanente e que esse espaço se reduza cada vez mais entre quem está na frente e eles próprios. Tem sido uma evolução, de facto. O jogo mais emocionante que viveu na Liga Portugal foi esse tal 3-3 frente ao Sporting, que já falámos, ou Ah, houve outro mais marcante? eu vou citar dois, mas depois vou voltar a esse porque pelas razões que eu já lhe vou dizer. Cito esse em que vencemos ao Vitória de Guimarães aos 97 minutos, 1-0, num belo domingo de tarde de futebol, estádio cheio, portanto, onde de facto aí eu vivi quase aquilo que era os meus 10 anos de idade, em que eu ia ao estádio 1º de Maio ver o futebol ao domingo à tarde, com o estádio cheio, aí eu revivi tudo isso, porque de facto foi emocionante, e foi um ganhar, que ganhar sobre o Guimarães é também um momento especial, é um momento para A nós, ganhar, não é? Ganhar ao Vitória é qualquer coisa. para Pode nós, ser. para nós barcarenses, tem um sabor. São 3 pontos, mas tem um sabor diferente e é muito especial. Recordo-me também num jogo que fizemos em Passos Ferreira, em que ganhámos também nos últimos minutos, ou seja, era uma sequência nossa de vitórias e onde vencemos nos últimos minutos mesmo, um gol do Simão Banza, em que a emoção tomou conta de nós, porque já foi aos 90 e muito, em que entramos todos dentro de campo, saltámos para a rede com os nossos adeptos, porque foi um momento de extravasar completamente de um jogo que se tornou difícil para nós e que esses golos finais têm essa particularidade de nos levarem para um estado de emoção acima daquilo que é mais controlável. E esse 3-3 pelo gozo, acima de tudo, nem foi tanto, não é a questão da emoção de ser um jogo, mas digamos que o jogo em si deu-me, eu diria mesmo que talvez tenha sido o melhor jogo que eu me senti no Sporting Braga fazer. E Deu-lhe foi esse gosto como empate. treinador estar ali e ver aquela Deu-me, de a facto, história muito daquele jogo sabor. acontecer. Deu muito. Tivemos uma oportunidade para fazer o 4-3 na parte final com o Álvaro Jaló, uma situação muito clara em que não fizemos, mas não é esse aquilo que fica como memória para mim. É o jogo em si, todos os 90 minutos em que eu saí de lá, de coração cheio, satisfeito a dizer, porra, isto é o futebol para mim. Exatamente. E após assegurar esses os melhores números da história, do Braga, já falámos, pontos, vitórias, golos também, o que é que lhe passou nesse momento quando atingiu ou foi atingindo essas marcas? Olha, foi para mim o consolidar daquilo que é. Nós temos ambição, nós temos, mas eu não sou diferente dos outros treinadores. Todos nós temos metas pessoais, todos nós temos objetivos, e aquilo que, muito honestamente, isto depois acaba por me trazer, pessoalmente só, é uma validação de competência. Porque todos nós temos e queremos atingir registros, treinar clubes maiores e melhores, e eu também queria treinar ainda clubes maiores e melhores. Portanto, tudo isto faz parte daquilo que é o nosso projeto de carreira. Naquele preciso momento, e estando eu a iniciar ao mais alto nível, não é? Porque eu tinha treinado em níveis mais baixos e sem grande relevância, acabo por ter ali uma validação de competência, porque não foi só treinar e ganhar, foi conseguir atingir resultados e marcas onde nós tínhamos tido treinadores como o Abel Ferreira, o Jorge Jesus, o Paulo Fonseca, Sérgio Conceição, um sem número de treinadores de enormíssima qualidade portugueses que passaram pelo Sporting de Braga e não tiveram os registros que nós tivemos. Nós tivemos treinadores que passaram no Sporting de Braga com sucesso também, mas que em termos de marcas pessoais não existe registro. O Artur E o Jorge, registro digamos, deixou ali uma pegada única, digamos assim, não é? é uma pegada, não sei se é a única, porque espero que possa ter Claro, claro. Até à continuidade. data, não é? Até à Mas é, data.
mas é uma pegada, porque primeiro há um troféu também conquistado. E isto, eu falo isto com alguma vaidade, é verdade. Eu não vou negar, falo isto com uma vaidade Não porque é vaidade, mister, são factos, contra mas, factos não há sim, argumentos. mas eu posso dizer que eu falo com vaidade porque me orgulho muito, mais ainda sendo no meu Braga. Mais me eu vejo Braga desde os 10 anos de idade, portanto eu vou ao estádio desde essa altura e consigo deixar-me vaidoso com isso, porque eu conquistei títulos, conquistei um troféu também. Há os registros que estão lá marcados. E quando olhamos para a história recente do Sporting Braga, se quisermos olhar para os últimos 10 anos, nós temos treinadores muito bons que passaram no Sporting Braga. Treinadores muito bons, de facto, treinadores que hoje são referência, não só nacional, mas também internacionalmente. E isso fez-me também, a mim, me dar um aporte de confiança e de validação que me fez poder, sem receios, sem medos, encarar outros desafios e que o desafio imediato foi Botafogo, por exemplo, e em que há um ano extraordinário também e ímpar naquilo que é a história do clube. E isso é bom porque nos ajuda a também fazer sentir que aquilo que nós nos dedicamos, a paixão que pomos, a dedicação, os anos, as horas que dedicamos a esta nossa paixão, Fez tem, sentido. tem compensação em termos daquilo que é resultados. E isso é exatamente isso. É fazer sentido para que hoje eu possa dizer que estou cá, mas faz sentido aquilo que tenho feito. Não é por acaso, nem surgiu de forma dada. Falta voltar a Braga para conseguir o título, por exemplo. Diz, Eu já disse isto, eu não me vejo, não me vejo honestamente. mas eh, gostava, claro. se me Agora disser se que, calhar não, não é? Se calhar voltar não, porque agora até está claro, bem nessa se, experiência eu, aí a eu, tratar, mas quem eu sabe? sei, eu sei que o Braga tem essa ambição, já o tinha há uns anos atrás e teve também, quando eu lá passei, era uma coisa que estava muito dentro do balneário, falávamos muito sobre isso dentro da nossa casa, que era bom nós podermos ter condições para isso, mas acho que ainda não estamos capazes disso. Honestamente, este ano vimos um investimento muito grande por parte do Sporting Braga. Não sei agora em termos de campeonato o que é que isso vai representar em termos práticos, mas eu acho que nós ainda estamos distantes porque há muitos fatores que não é só estar preparado e sonhar ser campeão. É preciso estar capazes de combater os tais três Benfica, Porto e Sporting e poder superá-los. E isso não é uma tarefa fácil para ninguém, nem para o clube, nem para os jogadores, nem tampouco para o treinador que possa estar com a responsabilidade de lutar por esse objetivo. Mas é um sonho seu. E eu gostava muito, confesso-te, eu gostava muito. Como não? E eu acho que era de facto para. Mas nesta altura também confesso que o meu projeto não passa pelo Sporting Braga de sequer, por nada, e portanto esta é uma possibilidade que é o tal sonho que não só meu, mas de todos os bracarenses, e eu posso, se for parte ativa e se for um responsável por isso, então aí era ser de facto concluir tudo aquilo que é o meu projeto Sporting Braga. Vamos ver se conseguiremos recuperar este trecho do vídeo um dia. Quem sabe? Hum, mister, algum discurso no balneário que chegou assim a emocioná-lo? Hum, da sua carreira, de algum jogador, por exemplo, ou assim falando de momentos assim mais íntimos de equipa? Tenho, olha, isto, sabe que culturalmente os países e onde eu trabalhei vão tendo formas de abordar o próprio jogo de forma diferente. O Brasil é a meca daquilo que é a parte da emocionalidade. Primeiro porque é uma paixão ímpar, eu nunca vi igual àquilo que é a paixão que se vive cada um dos jogos, em qualquer estádio, contra qualquer adversário. Portanto, não há uma questão de ser um clube mais ou menos. Todos os estádios, todos os jogos, todos os clubes têm à sua volta uma, uma, uma moldura humana ímpar, ímpar mesmo. De facto, nós tivemos este meu trajeto no Botafogo, tem muitos momentos desses. Tenho imensos casos que lhe podia aqui citar.
Eu vou-lhe dar um exemplo de um jogo em que eu fui o responsável. Eu tinha um grupo de homens muito fiéis naquilo que era também a determinação e a ambição de podermos ganhar alguma coisa em 24 com o Botafogo. E tivemos muitos momentos desses. Eh, Tivemos momentos desses com o meu capitão de equipa, com os jogadores mais experientes, com jogadores que acabaram por querer, em algum momento, por alguma razão, ser porta-vozes daquilo que era para o jogo que iríamos ter. E eu vou-lhe dar este exemplo de um momento em que nós fizemos um jogo com a meia final da Taça Libertadores com o Peñarol em casa, e portanto, sendo essa meia final no estádio Nilton Santos, a nossa casa, o último jogo que iríamos fazer no Rio de Janeiro, acontecesse o que acontecesse na Libertadores, eu na altura pedi ao meu assistente de comunicação para me poder ajudar naquilo que eu tinha pensado. E o que é que eu tinha pensado? Nós sentimos, e eu sempre senti um carinho muito grande por parte dos adeptos do Botafogo. Sempre foi um exemplo para mim em relação àquilo do que é suportar uma equipa, daquilo que é estar e apoiar uma equipa. Sempre foram um exemplo para mim durante toda a temporada. E eu fiz questão, ou fazia questão, de poder ter células dessa torcida junto de nós naquele momento. E então eu pedia ao meu assessor para que me conseguisse uma família que pudesse e que estivesse sempre no estádio. Pedi um adepto comum, que fosse aleatório, escolhido de alguma forma, e pedi um caso de alguma superação de algumas pessoas que pudessem ter alguma questão mais especial para poder ir aos nossos jogos. E então nós tivemos um meeting de pré-jogo no hotel de véspera desse jogo com o Peñarol, em que eu, depois de falar dos aspectos mais específicos do jogo, os aspectos técnico-táticos, e eu falei sobre a questão daquilo que era o que é que se representava para nós. O que é que esta meia final podia representar para nós, enquanto clube, enquanto equipa, enquanto profissionais. E fiz questão de então mandar entrar essas três eh, pessoas, que na verdade eram mais porque essa família era um casal com dois filhos eh, pequenos, que em todos os jogos tinham ido, e depois isso foi um trabalho da parte de dentro, tinham ido a todos os jogos no Brasil com sacrifícios financeiros até para eles próprios. Tínhamos tido um adepto comum que foi apanhado numa situação, numa altura, num jogo, num festejo exuberante, numa bancada, e que o convidaram. E tínhamos um senhor que, entretanto, infelizmente, acabou por falecer já, que tinha uma doença degenerativa grave, mas que, não tendo possibilidade de locomoção, pedia sempre à sua esposa, e era uma pessoa nova, não tinha 40 anos sequer, pedia sempre à sua esposa para o levar ao estádio para ver o jogo ao vivo, ainda que com muitas dificuldades, até porque só com cadeira de rodas ele conseguia fazer isso. E nós conseguimos ter essa gente connosco, que nós falámos um bocadinho sobre aquilo que eram os exemplos para nós, daqueles que nos apoiavam, daqueles que de uma forma, enquanto família, que nós representávamos a família, aquilo que era o adepto comum, como nós tantos éramos, e que carregávamos o peso de todos eles, e a superação de quem corria, de quem fazia quilómetros, de quem fazia. Nem nós sabemos bem o que é esse sacrifício para poder estar no estádio todos os jogos que nós fizéssemos em casa. E isso foi uma parte muito tocante. Eu senti que todos os meus jogadores saíram daquele hotel em direção ao campo, mudos, digamos que muitos mesmo com as lágrimas aqui pelo rosto abaixo, e onde nós sabíamos que a partir daquele momento nada mais seria muito importante para poder iniciar aquele jogo. E a verdade é que foi um jogo que nos correu lindamente. Nós fizemos um resultado de 5-0 em casa, um resultado histórico, digamos que das maiores vitórias, inclusive das meias finais de Libertadores. Acho que não há nenhum jogo com 5-0 na primeira mão. Não é esse o facto, atenção, não é Claro, esse, sim. mas Foi o que levou a o que, não é? como me perguntou da parte de emocionalidade de pré-jogos, esse sem dúvida nenhuma foi aquele que eu tenho gravado na minha memória, e esse seguramente até aos últimos dias. Já que estamos numa
numa onda de emoção, já precisou de esconder a emoção no banco durante alguma partida? Já, já. Eu já chorei no vestiário com os meus jogadores também, mesmo antes do jogo. E eu sou muito emocional. Eu Onde sou é que muito chorou? chorei, por exemplo, quando fomos ganhar ao São Paulo, também na Libertadores, quando fizemos o pré-jogo, porque falei de família, falei de sacrifício, falei de estarmos longe. Já tive isso de podermos nós fazer com que valha a pena, e para mim fazer valer a pena era poder estar longe dos meus filhos e dos meus netos no Brasil, e eu estar lá por algum propósito. E eu tive os meus jogadores que naquele dia, quando ganhámos, recordo-me disso perfeitamente. Só uma história à parte. Claro, claro, esteja à vontade. Naquilo que era a nossa intervenção com a equipa, falámos de tudo, e depois eu tenho essa parte de falar um bocadinho mais com os jogadores sobre algum momento, ou tentar levar ali, apelar um bocado para a alma, para a paixão que nós temos que ter pelo jogo. E eu falei disso, que tinha que valer a pena, porque para mim só isso assim é que fazia sentido. Eu estava longe de casa, eu estava numa situação em que eu tinha que justificar de alguma forma. E quando eu falei sobre isso, no final os jogadores, tive alguns jogadores que vieram ter comigo: a tua família está aqui também, ou seja, somos nós que estamos cá. Tu não estás com os teus, mas nós somos os teus agora. E foi bonito também. Eh, no banco, chorei quando ganhei a final da Taça da Liga, chorei de alegria, de emoção, pela conquista, pelo momento, por aquilo que era. Chorei em Portimão, quando eu sabia que era o último jogo que fazia pelo Sporting Braga, quando saí para o Botafogo. Ou seja, eu não tenho esse problema, porque é a minha emocionalidade, no fundo, a expor-se. E eu, como todos, tenho emoções e sou muito emocional também naquilo que faço. E talvez por isso eu gosto tanto daquilo que faço, porque me causa muitas sensações. O futebol causa-me muitas, muitas sensações, que me completa, que me faz sentir pleno. Umas vezes melhor, outras vezes pior, mas é esta luta constante, esta luta de podermos andar diariamente à procura do melhor, sabendo sempre que o pior está ali às vezes tão perto. Houve alguma substituição, assim, decisiva num jogo que acabou por mudar completamente o rumo da partida? Estou-me a repetir, mas o jogo do 3-3 com o Sporting houve. Álvaro de Jaló, que entrou, fez 2 assistências, depois 2 golos, numa entrada, numa estreia dele também brilhante, ou seja, de poder mostrar-se ao futebol português ao mais alto nível dessa forma. Eh, Mais, assim, não tenho memória de nenhuma assim outra que me possa trazer. Quer dizer, tem impacto pelo momento, e que de facto, estou até parece que estou a desvalorizar, mas por ser mais momentânea, mas tenho essa memória também. A minha primeira vitória na Liga dos Campeões foi conseguida no estádio do União de Berlim. Jogámos no estádio em que de facto estava completo, cerca de 70.000 pessoas, foi no estádio Olímpico de Berlim, 70.000 pessoas, e que depois de estarmos a perder 2-0, 2-1 ao intervalo, acabámos por ganhar com um gol do Castro, que foi um jogador que substituiu um colega durante a segunda parte, e que ele faz o 3-2, ou seja, nós demos uma cambalhota de 2-0 para 3-2, 3-2, conseguindo aí a minha primeira vitória na Liga dos Campeões, e em que, pronto, pelo facto de ter feito o golo, acaba por ter essa influência também gigante nesse momento. Acho que dentro daquilo que é esse momento de treinador, acho que acaba por ser esse talvez o mais impactante. A entrada, que não era expectável, porque o Castro é um jogador mais defensivo, mas acabou por ter um papel determinante no momento ofensivo, ao fazer o gol do 3-2,
e conseguirmos a tal primeira vitória nossa, minha, da Liga dos Campeões. E alguma substituição que não deu certo, que o mister pensou: "Ai meu Deus, que asneira eu fui fazer"? Sim, recordo-me perfeitamente de uma substituição por ambição a mais, em que mas é uma substituição que não é feita do banco para dentro, é dentro da própria equipa. Um jogo que eu fiz na quinta, sexta jornada do Brasileirão, em que eu perdi o primeiro jogo de campeonato do Brasileirão e depois fizemos uma sequência de 3 ou 4 vitórias seguidas. E já estávamos nessa altura em primeiro lugar com o Flamengo, creio eu que era só o Flamengo, e tivemos um jogo com o Bahia em casa. E o Bahia era uma equipa também que chata. E o Bahia teve-nos a ganhar 1-0 e nós já muito perto do final fizemos o 1-1 e aquelas coisas que não se explicam. E eu disse: não, não, eu tenho que ganhar este jogo, eu quero ganhar este jogo. E nós tínhamos feito 1-1 a 10 minutos do fim, mais ou menos, ou 15 minutos do fim, não sei. E eu tinha 15 minutos e o meu impulso de não, mais uma vez, mensagem para a equipa, vamos, vamos. Eu peguei no meu central e coloquei o meu central avançado. A jogar lá como avançado fixo, ou seja, não foi uma coisa de vai lá de vez em quando, foi fica lá. Só que sofremos um contra-ataque e perdemos o jogo. Ou seja, eu tinha um central só a defender. Tivemos de facto 15 minutos em cima do adversário, próximo da área deles, mas bastou um momento em que o adversário saiu em contra-ataque e apanha-nos descompensados atrás e ganha o jogo. E eu assumi publicamente, assumi para os meus jogadores, foi um erro meu, obviamente, os jogadores não têm culpa nenhuma daquilo que aconteceu. Foi talvez a ambição a mais, mas eu digo que quando nós pegamos em tudo isto, a ambição nunca é mais. É uma ambição que serviu de exemplo, mas que também serviu de exemplo para os meus jogadores, para os meus torcedores, inclusive, de que nós estávamos ali para poder ganhar os jogos, que nós íamos fazer tudo para ganhar todos os jogos, fosse onde fosse, contra quem fosse e em que condições fosse. E isso foi uma mensagem que ficou, mesmo que nos tenha custado ali 3 pontos, foi uma mensagem que a posterior, mais tarde, atenção, entenda-se, mais tarde eu percebi que foi uma mensagem que ficou para a memória futura, porque nós íamos de facto jogar todos os jogos, mesmo não ganhando, mas íamos jogar para ganhar. E aquilo foi uma mensagem que, involuntariamente, confesso, involuntariamente, ficou também para todos aqueles que eram Botafogo. Quem foi o jogador que mais o deixou surpreendido pela maturidade em jogos grandes? Bem, o Ricardo Horta em Braga é um jogador de referência. O Ricardo é um jogador que tem essa experiência, sabe aquilo que é o peso da camisola do Sporting Braga, sabe aquilo que é a exigência que tem, portanto é um jogador que está mais do que preparado para poder lidar com toda e qualquer pressão que haja em função dos jogos, da dimensão e da própria exigência. No Brasil, eu diria que talvez Marlon Freitas, Savarino, são 2 jogadores de grande estrutura mental e capacidade para poder estarem à altura do desafio, para poderem estarem iguais a si próprios, seja o jogo que for. Acho que sim. Marlon, talvez, Marlon, aquele que mais demonstrou para mim ser um verdadeiro capitão, no sentido da palavra. Foi, de facto, o melhor capitão que eu encontrei na minha carreira como treinador, por aquilo que é o seu caráter, a sua personalidade, a sua capacidade de liderança. E quem foi o mais engraçado dentro do balneário? Que apanhou até hoje? Convém ir buscar um português que acho que é interessante para nós que estamos a falar para Portugal principalmente. Olha, eu acho que o Niakité Siko é um jogador que tem uma. Eu gosto muito da sua forma como é extrovertido e a forma como tem o seu sentido de humor. E eu gosto muito. É um jogador muito engraçado e que tem um humor muito refinado. E eu gosto muito, aprecio muito. Fora, tinha muitos, tinha Luís Henrique, que é de facto um jogador
É um jogador enormíssimo mas é uma criança dentro dele, é uma criança, é uma criança que não cresceu e que está ali permanentemente. Às vezes é preciso acordá-lo e fazer ver com que há mais do que isso, mas sim, eu acho que diria estes 2, nesta altura em relação a isso. Mister, já falamos aqui de alguns jogos europeus. Qual era o jogo que gostaria de repetir e porquê? Olha, gostava muito de repetir o jogo que fizemos no Santiago Bernabéu, frente ao Real Madrid. Foi em termos daqueles jogos que, perdendo, e perdemos bem, porque são de facto e foram melhores e foram campeões europeus só nessa temporada, mas por toda a parte emblemática daquilo que é jogar no Santiago Bernabéu, jogar frente ao Real Madrid, jogar frente a uma equipa que de facto domina a competição, a Liga dos Campeões. Mas tem uma particularidade, para mim, mais importante ainda. Foi o jogo onde eu fiquei 5 minutos depois do jogo acabar, apenas e só olhar para o nosso setor, onde nós tivemos uma grande mobilidade de adeptos de Sporting Braga, onde nos apoiaram do princípio ao fim, onde nós tivemos de facto um sentimento de que não estávamos sozinhos. Tivemos ali o sentimento de que tínhamos ali muita gente do nosso lado e o resultado nós perdemos, mas tivemos mesmo com esse resultado, o carinho das pessoas. Tivemos. É, vamos dizer que era aquilo que eu gostaria de sentir sempre no futebol, uma massa adepta que apoia, uma massa adepta que está presente, uma massa adepta que está com a equipa nos bons e nos maus momentos. Portanto, para mim aquilo era, se eu tivesse que buscar um exemplo, o que é ser adepto de futebol, eu pegava naquilo. Porque, de facto, eu senti muito bem, muito acarinhado, muito próximo dos meus naquele momento. E fiquei 5 minutos no final do jogo, alguns minutos sozinho, olhar só para a bancada dos meus. Deu muito gosto. E depois, se o pudesse repetir, talvez o Álvaro Jaló pudesse ter feito o gol que falhou naquele jogo. Um penalti que podia ter entrado e darmos o início do jogo a ganhar. Não aconteceu. Podia ser uma oportunidade para o repetir e tentar começar a ganhar, começar o jogo a ganhar. Como é que foi ouvir o hino, da UEFA pela primeira vez dentro de campo? Lembra? Lembro, lembro. É de facto, é aquelas coisas de miúdo, é aqueles momentos de nós desmontarmos um bocadinho, nós temos que ser treinadores, nós temos que ser responsáveis pela nossa própria imagem enquanto líderes, mas por dentro nós temos um sentimento e um borbulhar de emoções e ali o coração fica pequenino, lembras-te de muita coisa, vais buscar tudo aquilo que é o início, lembro-me dos meus filhos, aquele momento que estão ali orgulhosamente a ver o pai e a sentir que o pai está a atingir uma marca que sempre falou em casa e sonhou, porque são coisas nossas de casa, nós não falamos isto para fora, nós não falamos Claro. isto com jornalistas, aquilo são conversas de casa em que nós humanizamos um bocadinho mais o nosso lado. Depois, somos a figura, somos o treinador, somos aquele que é a pessoa que está mais com uma imagem mais séria, mas fora disso, eu sou, eh, não digo o oposto, mas sou outra pessoa. E depois ter ali e saber que os meus estão a viver o mesmo que eu, porque sabem o que aquilo representa para mim, é de facto muito, muito importante. E não fica, ninguém fica indiferente àquilo. Eu acho que é mentira ou não tem sangue quem tiver a dizer o contrário. Para mim é isso. E o futebol é isto. Para mim é isto. O futebol é este gozo, esta alegria, esta paixão que eu gosto de ter, de sentir, de poder ver. Para mim o futebol é espetáculo. Eu tenho que justificar para os outros que nos vão ver, para quem está no outro lado da bancada, de poder desfrutar do jogo. Eu digo isto há muitos anos, e é uma frase que eu uso com alguma frequência até. O meu primeiro lado no futebol é de adepto. Eu sou um adepto de futebol. Eu tenho a felicidade de ser hoje um treinador também de futebol, como tive quando fui um futebolista. Mas o meu lado é de adepto. A minha paixão é o futebol. Eu ser adepto e ver coisas que a mim me encantam. Me encantam é jogos bons, equipas ofensivas, equipas que gostem de jogar, adeptos apaixonados. Para mim o jogo é isso. Para mim o futebol representa e significa isso mesmo. Foi o estádio europeu onde mais gostou de jogar? Santiago Bernabéu, pelo
Houve um outro no meio. Foi, não, não foi. Não Então, foi. Vou-lhe dizer que gostei mais de jogar no outro, porque eu sou, desde muito em cedo, Berlim? não, é em Nápoles. Ok. E Porquê? porquê? Porque eu sou um admirador, confesso, de Diego Armando Maradona, desde sempre. E confesso que adorei ver a estátua que está no túnel de acesso ao relvado do Maradona. Tirei uma foto lá, ao lado, e pelo simbolismo, foi o jogo onde eu me sentia mais próximo dele, de poder saber que o meu ídolo, aquele que era o astro na altura de Nápoles, pisou aquele relvado e ele esteve a fazer magia, que só ele sabia fazer. Já que estamos ainda a falar de jogos europeus, tem alguma história curiosa de bastidores em noites europeias? Alguma viagem, algum momento do balneário em específico, algum momento na preparação? Alguma história que possa aqui contar sem filtros? Sim, estava aqui a tentar lembrar, eh, mas nenhuma muito interessante, confesso, histórias normais, vulgares, só daquilo que é, às vezes, uma viagem mais atarefada, mais atribulada para chegarmos a algum sítio. Nada muito impactante que justifique, porque felizmente, talvez, tivemos sempre as coisas bem organizadas e a correr sempre bem com todos, de forma a que as coisas não tenham tido nenhuma história que justifique contar, mesmo que sem filtros ou com filtro, era Até o exatamente a mesma final. coisa. Era exatamente a mesma coisa, é verdade aquilo que nós fomos fazendo. Eh, Olha, não é uma história de nada, mas nós fomos jogar o nosso playoff a Atenas com o Panathinaikos, e onde claramente eu fiquei com a sensação que a própria polícia nos estava a comprometer a nossa chegada ao estádio, porque para além de termos um trânsito caótico que tivemos para chegar ao estádio onde íamos jogar, nós tivemos uma polícia que foi completamente passiva naquilo que era o papel que tinha de poder fazer batedores. Não fizeram nada, iam connosco. Portanto, isto para dizer o quê? São histórias que ficam, que nos vão deixando essa, mas que não é nada de impactante, mas é uma história, e que nós chegámos lá muito próximo da hora que tínhamos que chegar, ou seja, há depois talvez o clubismo, há também, não quero acreditar em falta de competência, porque ali havia, porque podia a autoridade agir de outra forma, mas nós apanhámos um trânsito caótico e em que até nos expôs para algumas pancadas no autocarro, o que fosse, para lá chegarmos, para que de forma, voltámos ao mesmo emocional, nos condicionasse na abordagem ao jogo. Ou seja, para que nós pudéssemos ir para esse playoff, se calhar um bocadinho mais condicionados, mas mais uma vez a equipa deu uma resposta tremenda e ganhámos lá. Mas coisas destas em que nada de muito especial, mas pequenas coisinhas em que os bastidores às vezes procuram jogar também. Certo. Guarda algum bilhete, uma camisola, um objeto marcante de algum Guardo. jogo ou de Não, noite guardo. europeia? Guardo também como adepto de muitos jogos que vi, europeus, e que guardo, lá está, exatamente por isso. Guardo, mas tenho duas camisolas que serão talvez mais especiais desses jogos europeus, e enquanto treinador, porque falo enquanto treinador, né, como jogador tenho de quando joguei contra, porque também tive essa oportunidade, mas tenho do Bellingham que me ofereceu a camisola quando jogámos aqui em Braga, portanto, foi um gesto simpático, porque falámos um pouco no túnel com outro elemento que era amigo comum. O que é que E falou que com ele? Podemos saber? O que é que falou com ele? Podemos saber? Pode disse-lhe acima de tudo que de facto era um jogador extraordinário, que tinha a minha admiração, que não só naquilo que fazia no Real Madrid, mas que era um jogador já de referência para a seleção inglesa, e que era um jogador para mim muito completo. Eu tive a oportunidade depois, mais tarde, de falar de jogadores, e falei de jogadores completos, eu falei dele, porque é um jogador de facto que a mim me enche as medidas do ponto de vista ofensivo e defensivo, de compromisso, de humildade, seriedade, tem muito daquilo que eu aprecio num futebolista. E disse-lhe isso, ou seja, falámos um bocadinho e ele deu-nos parabéns pela equipa, pela campanha, por aquilo que era o Braga, que não conhecia tanto, mas que ficou a conhecer. Ora, Eh, já viu? Já é viu? verdade, é É onde verdade. levou o nome do Braga.
É verdade, porque isto também funciona assim, não é? Claro, Acaba por, quando outros estão noutro patamar que o estão, não é? Estamos a falar de, acabamos por também, quando isso acontece, de poder falar sobre isso. E o Braga, que para ele era um clube também que ele não conhecia tanto, mas que estava a aprender a saber o que era, falámos um bocadinho sobre isso só. Ou seja, dentro daquilo que é a conversa de futebol. E também porque aí fiz questão de poder, e não me foi oferecida diretamente pela pessoa, mas eu quis porque foi a minha primeira vitória de Liga dos Campeões e tenho a camisola do Bonucci, do União de Berlim, porque eu queria ficar com uma memória do adversário que eu venci na Liga dos Campeões. e lembra-se da primeira vez que ouviu o seu nome a ser cantado pelos adeptos? Aconteceu lá no Brasil, por Ah, exemplo? Lembra-se? eu acho que mais no Brasil, porque nós em Portugal temos uma maneira muito, É muito diferente. diferente. Muito diferente, muito, muito diferente de poder e, é um Puxar por assunto um que treinador não é muito comum aqui, não é? não, não é de todo comum. Eu acho que aqui, Sim, pu nunca aqui acontece, na puxa verdade. Pronto, aqui estava a ser puxa-se pelo simpática. não, 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 aqui puxa-se pelo treinador apenas por aquilo que possa ser, pelo mal. Não há outra forma de se olhar o treinador. O treinador aqui é o vilão da história sempre. É o que eu acho. E o meu sentimento em Braga, se calhar, tem uma dimensão maior, porque o futebol é um meio de muita inveja também. E isso Também. também é uma coisa que deixa muitos e às vezes irracionalmente invejosos em relação ao sucesso que outros possam ter. E por aqui me fica em relação a isso. Brasil. O Brasil é uma paixão disso, de podermos ter e ouvir de facto, desde muito cedo, o meu nome pelo estádio é, é uma sensação que você quase perde o chão. É uma coisa de porra, que sentimento bom e que carinho estas pessoas têm e demonstram. E eu, felizmente, nós sabemos que o Brasil tem esta paixão, a paixão do 8 e do 80, e eu, felizmente, eu andei no Botafogo sempre no 80. Ajuda muito a nós podermos Ajuda. ajuda muito a nós conservarmos esta relação e a conservarmos esta questão de podermos viver sempre ali no ponto, no 80. Não quero, e já vi alguns exemplos de colegas portugueses também que passaram pelo 8 e não é bom. E não é bom. Ou seja, Mas lembra-se da música que cantavam no estádio? Tinham alguma música ou só gritavam pelo seu nome? não, era mais a questão do Arthur Jorge Mister, Olé Mister, qualquer coisa assim, mas dentro disto não era uma música Ah, continuada, era sim. apenas de poder mesmo entoar o meu nome do que, do que propriamente uma música feita, Sim, mas sim. era de facto muito, mas é impactante, vou-lhe dizer, é impactante, aquilo deixa-nos de pela de piada, é de facto muito, é gratificante, acima de tudo gratificante. Já deu alguma bronca no balneário e depois sentiu que precisava ali de pedir desculpas? Não, pedir desculpa não, já dei algumas broncas que no final tentei explicar por que razão o faço, ou por que razão o fiz. Não de pedir desculpa, porque pedir desculpa poderia, se eu tiver que fazer também o faço. Não sou, Não orgulhoso ou guarda, não é rancoroso. não, não, não. Na maior parte dos casos Orgulhoso, não. quero eu dizer, orgulhoso. Sim, na maior parte dos casos não. Eu tenho uma relação sempre muito boa com o meu grupo de trabalho, com os meus jogadores. Eu tenho uma relação que assenta muito nesse princípio de que o respeito tem que ser sempre mútuo e de poder ser muito honesto com todos eles em termos daquilo que é a relação pessoal. Ou seja, eu não tenho nenhum auxiliar para dar recados aos jogadores, não tenho, quando é necessário alguma reprimenda, alguém que vá dizer ou preparar o terreno. Não, eu sou muito direto e faço cara a cara com todos os jogadores. Sempre o fiz e continuo a fazê-lo. Portugal, Brasil, hoje aqui no Catar, sempre o faço. Eh, Já tive momentos em que posso ter sido mais duro, e estamos a falar, quando é coletivamente, normalmente não há esse espaço a que depois se explique, não há. Porque se acontece coletivamente é porque alguma coisa está errada, é porque alguma coisa, de facto, no meu entender,
está mal e, portanto, preciso de o agir de forma a poder fazê-lo. Agora, quando é de forma individual, às vezes acontece de ter que, naquele momento, cobrar, mas depois poder, de uma forma mais calma, mais fria, no dia seguinte, no pós-jogo, o que seja, explicar porque é que eu quero ou queria que a coisa Porque fosse estava a daquela cobrar forma, tanto, digamos assim. não é? Ou seja, Sim. porque é mais fácil de perceber. Porque uma das coisas que eu hoje mais valorizo no futebol hum, é exatamente a inteligência e a compreensão do jogador pelo jogo. Para mim, isso é, ao dia de hoje, em alguns momentos, em algumas, mais importante que aquilo que será a sua capacidade técnico-tática. Porque nós temos uma abrangência muito maior e uma capacidade de maior uso de ferramentas quando percebemos o jogo. E eu gosto também quando posso e quando devo de o explicar, porque eu quero que seja assim, porque eu gosto que a equipa faça isto, porque eu quero que a equipa tenha este comportamento, ou que se desdobra, ou que tenha esta dinâmica, porque eu gosto que o jogador esteja de facto a entender porquê, não que o faça porque está a ser pedido. Isso é muito castrador, muito limitador. E portanto, esse momento de cobrança pode existir, mas há um momento em que, quando é individual, é muito também no sentido de explicar, ok, isto é assim porque nós temos que fazer da forma que queremos para que funcione assim, assim, porque é um conjunto de dinâmicas, ninguém joga sozinho e é o comportamento individual nunca será mais importante ou relevante em relação àquilo que é o comportamento coletivo e, portanto, só movendo tudo em sintonia é que as coisas funcionam, não há movimentos individuais estruturantes de uma equipa. Há alguma conferência de imprensa que ficou na sua memória, seja por um motivo positivo ou negativo? Eu não tenho nenhum motivo de sentir negativamente algum tipo de conferência. Exemplos pequenos. O ano passado eu tive algumas questões com a imprensa brasileira, porque constantemente estavam a puxar os assuntos para o ano anterior, um ano que foi de mau para o Botafogo, porque perdeu o título quando toda a gente o dava como garantido, e portanto o fantasma do ano 23 foi no início muitas vezes tentado trazer para as minhas conferências por parte dos jornalistas. Tive uma altura uma conferência, já não sei se foi em Sporting ou Benfica, em baixo, em que eu não gostei da forma como o Braga, nós pessoalmente estamos a ser tratados, porque dava-se uma imagem, uma ideia de que, ou seja, é uma equipa que estava a querer sonhar e chegar, a tentar chegar aonde nunca conseguirá chegar, e portanto achei deselegante por parte na altura de quem fez essa questão, e disse-o na altura também que era ofensivo e até eticamente pouco correto o fazer, mas tenho memórias mais positivas em termos daquilo que é o trato. Eu tive relações muito boas com a imprensa brasileira e na altura eu pensei que não ia ser assim porque o preconceito inicial e aquilo que ia chegando é que era muito difícil, não, foi sempre, tive sempre boas relações com jornalistas, com jornais, com televisões, com rádios, com blogueiros, porque existe lá uma coisa doida de imprensa, mídia, que não são jornalistas, são só youtubers ou blogs de desporto, mas tem conferências boas, conferências da final da Libertadores que fiz com o Barbosa, em que foi uma conferência em que eu tive jornalistas a chorar, porque eram botafoguenses, e a agradecer. Isto é marcante, isto são coisas que a gente vai puxando e vai se lembrando. Nós Aqui tivemos, isso nunca poderia acontecer. nunca aconteceria, seguramente. Nós tivemos vou-lhe dizer isto, dois jornalistas que fizeram a conferência e que no início, antes de fazerem a pergunta, e um deles não conseguiu concluir a pergunta porque também era emoção, e em que nos começam por agradecer, não imaginam o sentimento que é para nós, e a chorar com a sala de imprensa cheia, com jornalistas argentinos e de toda a América do Sul,
e choraram ali à nossa frente a agradecer o título, a conquista. E isto para nós arrepia-nos, é aquelas coisas que nós temos que engolir em seco 3 vezes antes de responder, porque estamos também ali apertadinhos um bocadinho nisso, não é? Outras de poder falar sobre a própria família, quando a conversa acaba por. Lembro-me de quando ganhei no Palmeiras, acabamos de falar um bocado. Ou seja, tudo isto acabamos quando metemos aquele ponto, o tal ponto mais sensível para nós, torna a coisa mais especial, mas de uma forma geral, todas as conferências que acabamos por ir tendo no Brasil e mesmo em Portugal, que nós em Portugal tínhamos mais, porque era uma pré-jogo e uma pós-jogo, foi sempre, de certa forma, agradáveis de comunicação e não nunca de enfrentar nada nem ninguém. Eu sempre vi as coisas desta forma. Comunicação, às vezes eu não gostava muito, também às vezes podia não gostar daquilo que eu estaria a dizer, mas foi sempre de respeito para que a conferência para mim seja vista como uma troca de ideias em que cada um faz o seu trabalho e não uma confrontação entre ninguém. Claro. Quando olha para trás, o que é que mais valoriza? Os troféus, os laços que criou no balneário ou uma coisa leva naturalmente à outra? Eu obviamente que eu sei que aquilo que ficará registado na eternidade são os troféus que de facto ficam para além de nós. O que eu mais procuro desfrutar é das pessoas. Honestamente, eu sou muito de pessoas, eu sou muito de poder criar, e quando falo de pessoas, eu não falo apenas e só dos jogadores. Eu tenho também eh, relações próximas e que gosto muito das pessoas, sejam eles os técnicos de equipamentos dos clubes, os fisioterapeutas ou quem quer que seja. Eu dou-lhe este exemplo. Eu tive agora no Rio de Janeiro, no meu período de férias, e em que nós, equipa técnica, porque fomos todos, tivemos a oportunidade de almoçar com todos os jogadores, mesmo aqueles que já não estão no clube, mas aqui fizeram questão de se deslocarem alguns deles de sítios diferentes para podermos estar a fazer um almoço, que era um almoço, no fundo, de amigos que conquistaram algo juntos. E fizemos um almoço com esses jogadores. Mas tive também a oportunidade de ter momentos no próprio hotel em que eu estive hospedado, de beber um chopp com ex-funcionários do clube, que muitos deles pegaram, uns dizem, mais um carro de um amigo para poderem chegar ao hotel onde eu estava. Ou seja, fizeram um percurso, um trajeto para poder lá estar, e não foi para eu lhes dar nada, nem eles a mim. Foi para podermos estar um bocadinho à conversa. E tive com essas pessoas, pessoas que foram desde os seguranças do clube, desde fisioterapeutas, desde médicos. Portanto, juntámos-nos ali todos, conseguimos, e isso para mim é que tem o maior valor. Claro que é valor para mim, é valor pessoal, é valor, e é um valor residual, porque é enquanto nós cá estamos. O outro ficará sempre, mas este é aquele que nós mais desfrutamos, porque o troféu está lá no museu, fica para quem o for visitar, mas esta questão da relação pessoal é nossa, é do trato, e hoje mantemos contacto, exatamente por isso mesmo também, por desejar o melhor para uns e para outros. Falei com o Danilo ontem, meu jogador que saiu para a Arábia Saudita, novo projeto, foi um jogador meu, conversámos um bocadinho. Isto fica de forma a podermos nós poder manter estas relações, porque criamos aqui, quando se ganha mais fácil, mas ficamos muito ligados, com o Igor, que saiu há pouco tempo para o Nottingham, portanto, com todos eles, de forma a manter, e com aqueles que estão no clube, para poder falar um bocadinho só sobre a minha e a deles realidade, e que eles se manterão no clube, seja quem for o treinador. Missa, tenho agora para si umas perguntas de resposta assim mais rápida, sem pensar muito. Ahm, Música ou playlist preferida para entrar no clima da partida? Costuma ouvir música antes dos jogos ou não? Costumo ouvir, por hábito, Imagine Dragons, Qual música? Thunder, normalmente. É aquela que eu quero ouvir mesmo quando vou desligar. Ok.
Café ou chá antes do jogo? Toma? Chá. Chá. Chá, para Sim, relaxar. sim. Qual palavra costuma dizer aos jogadores no túnel antes de entrar em campo ou nessa altura já costuma estar tudo dito? Não, costumo dizer: "Vamos ganhar, vamos ganhar". Sempre, digo sempre. Ok. Se não fosse treinador, acha que estaria a trabalhar com o quê? Ia, não sei, qualquer coisa ligada à parte militar, talvez. A sério? Sim, eu não fiz serviço militar, mas eu vejo muito naquilo que é esta questão, gosto de regras, de autoridade, gosto desse rigor, gosto. Bem, eu até aqui umas perguntinhas, acho que vão ser fáceis para si, na verdade. Umas sobre o Braga, outras aqui sobre o Botafogo, pronto, assim, de um e do outro. Em qual destas temporadas o Braga obteve a sua melhor pontuação de sempre na Liga Portugal? Se sabe de cor, qual é? A Ah, sempre foi 22, 23. 22, 23, exato, já tínhamos falado, aliás. Quantos pontos o Braga conquistou na histórica campanha da Primeira Liga? 22, 23, 78? certo? Boa. E por acaso tinha aqui sempre 4 hipóteses, mas não lhe vou dar porque eu acho que consegue acertar todas. Contra qual equipa o Braga foi eliminado da fase de grupos da UEFA Europa League 2023-24? 23, 24? Sim. Na fase de grupos, nós ficámos fora, era o União de Berlim e o Sanguiloase. Eu vou-lhe dar aqui, em 2023-24, vou-lhe dar as hipóteses. Napoli, Real Betis, Qarabag ou Lens? Espera aí que estamos aqui a fazer confusão. Confusão, se Mas calhar. na fase de grupos, era a nossa fase de grupos, não? Ou Contra 23, qual 24? equipa o Braga foi eliminado da fase de grupos? Perdemos depois com o Qarabag, perdemos com o Qarabag depois. O Qarabag. Sim, sim, Certo. sim. Não, eu estava a tentar como é que a gente chegava lá. Sim, Qarabag, exatamente. Quantos jogos oficiais Artur Jorge comandou o Braga antes de deixar o clube em abril de 2024? Não sei. Não sei. Ok, menos ou mais de 100? Menos? É um homem tão ambicioso e depois chega aqui e diz menos. Mais. A sério? Fiz mais? Fez mais. 108. Não sabia, não sabia. Pensei que tinha sido menos. Boa, passei os 100, boa. Boa. Quem foi o jogador mais utilizado, minutos em campo, na temporada 22-23, sob o seu comando? Será que sabe? Querem hipóteses ou não? Espera aí, mas não deve ser o Ricardo Horta, jogava sempre. Mas quer as hipóteses ou quer dar o seu palpite? Eu arrisco por Ricardo Horta. Se falhar, vamos aos palpites. Falhou, não é o Ricardo Horta. Mais Mais utilizado. utilizado, Não é 22, 23. Sim, Pode-me não dar as é o hipóteses? Ricardo Horta. É um Pode-me dar, por favor, as hipóteses? posse, sim senhor. Pronto, seria uma das hipóteses, Ricardo Horta, Mateus, Al-Musrati ou Abel Ruiz? Não, foi Mateus. Foi Mateus. Pois, não. Eu tiro sempre os guarda-redes que eu jogam sempre. Pois. Mas não, foi mesmo o Mateus. Agora aqui do Botafogo, recorda-se a data? Em que data foi anunciado oficialmente como novo treinador do Botafogo? 3 de abril, 24? Não, 8. Está errado, que eu comecei no dia 3. Não, Não, mas oficialmente. pois, estou a brincar, porque eu no dia 3 já comecei a trabalhar, exatamente. Essas malandrices começam a trabalhar e depois só são oficializados depois, não é? Ok. Enfim. Terá sido bonito. E muito bem, vamos nos despedir. Muito obrigada, Mister Artur Jorge, pela sua Sim, disponibilidade e boa sorte aí no Qatar, que muito continue a obrigado. traçar um caminho de sucesso e de grandes vitórias e conquistas. Ficamos a torcer por si aqui deste lado e quando quiser voltar cá à Liga Portugal, está também convidado a vir conhecer o nosso Arena novo, Muito bem. o nosso edifício novo da Liga Portugal. Será bem-vindo. Obrigada, Mister. Muito obrigado, foi um gosto, bom trabalho para vocês também. Foi um gosto. Obrigada. É. E foi assim mais um episódio sem filtros, desta vez com o treinador, não é, que construiu uma era no Braga e levou o Botafogo ao topo da América. Artur Jorge, obrigado por nos conduzir com as suas histórias, emoções e conquistas, a prova de que o futebol vai e muito além dos 90 minutos. Até à próxima.